Livro de Jó, capítulo de número 12. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: Jó defende-se das acusações dos seus amigos. Muitas vezes, irmãos, eu e você, não adianta nós falar nada. Não adianta você falar nada, não adianta eu falar nada. O crente, muitas das vezes, ele não tem resposta. Ele tem o joelho. A resposta do servo de Deus é no joelho. É orar e colocar nas mãos de Deus, porque Deus, ele sabe do que faz. Então, Jó, ele estava ali, né, questionando, tentando se defender dos seus amigos que estavam ali rindo dele, debochando dele, né? Porque Jó, ele estava ali sendo provado, e ele estava passando uma prova muito grande, né? E os seus amigos, né, falou que ele estava naquela situação até porque ele tinha pecado. E a palavra fala que Jó, ele é um homem muito íntegro a Deus, que ele não tinha pecado, né? Ele não tinha pecado, ele era um homem temente a Deus. E mesmo assim, né, eles acharam que Jó estava naquela situação porque Jó tinha pecado. Muitas das vezes, você está passando uma luta, você está passando uma prova, e tem gente que ri da prova sua, ri do teu momento, ri da situação que você está enfrentando, né? E você vai querer se expor, você vai querer explicar e acaba se prejudicando. Então, o que o Senhor me trouxe aqui para te dizer? Não dê explicação. Não dê explicação. Não fale, porque até quem cala passa por sábio. Que a palavra do nosso Deus diz que aquele que cala, quando você cala, Deus se levanta. Deus, ele se levanta por você, e quando você cala, você passa por sábio, o melhor sábio, né? Aquele que mediante contendas, fofocas, calúnia, difamação, você cala, você não se debate, não procura se defender. Deus, ele levanta por você. Só que Jó aqui, ele se defende, ele quer se defender. E a palavra do Senhor vai dizer, ele vai dizer assim para os seus amigos que eles eram igual, né? Que não era diferente. E então Jó respondeu e disse: na verdade que vós sois um povo, e convosco morrerá a sabedoria. Por causa de quê? Eles eram um povo que com eles, né, ele quis dizer para eles, né, que as risadas não tinham a ver com nada, porque eles não tinham sabedoria nenhuma. Eles não iam ser sábios daquele jeito. Porque onde é que uma pessoa, ela é sábia criticando a outra, olhando para os defeitos da outra, atirando pedra? Isso não é sabedoria. Nunca foi, né, irmãos? Porque a sabedoria é quando você vê alguém caído, você vê alguém machucado, você cura aquela pessoa, você tenta se levantar, ao invés de questionar, ao invés de apedrejar, ao invés de caluniar. Então Jó falou com eles, né, que com eles, né, morrerá a sabedoria. E também eu tenho um coração como o de vós. E ele vai dizer, né, e também eu tenho um coração como o de vós. E então Jó respondeu e disse: na verdade que sois vós, sois o povo. Vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Porque eles eram um povo, né? Ele disse aqui que, né, que na verdade sois vós um povo, que com eles morreria a sabedoria. Eu também, ele vai dizer que eu também tenho um coração como o de vós, e não vos sou inferior, que ele não é indiferente, e quem não sabe tais coisas como estas. Eu sou em risão para os meus amigos, né? Então ele era motivo de riso para os amigos dele. Eu que invoco a Deus e ele me responde, né? Ele tinha algo ali especial. Os amigos dele, né, ali rindo dele, defamando dele, rindo
né, da situação dele, mas ele invocava a Deus, ele clamava a Deus, aqui a palavra está dizendo que ele invocava a Deus, e ele clamava a Deus, e Deus o respondia, porque Deus sabia que ele era justo. E ele, né, diz, justo e reto, serve de risão. Aquele que é justo, aquele que é reto, que anda no caminho certo, aquele que está praticando a verdade, está no caminho reto, é motivo de riso. Quando você vê alguém te humilhando, te debochando, falando mal de você, você pode saber que você está no caminho reto. Está no caminho de Deus. E eles chamavam ele de tochas desprezável. E na opinião dos que estavam descalçados, aqueles que estavam prontos para tropeçar com os pés. A tenda dos assoladores tem descanso, e os que provocam a Deus estão seguros na sua mão. Deus lhes põe tudo. Porque Deus ama aqueles que se dispõem a orar, se dispõem a buscar Deus, né? Se humilha debaixo da mão onipotente de Deus. Então, com Jó estava dizendo, né, para eles, né, com eles iam morrer, mas não ia ter sabedoria. Eles ria dele, mas, né, enquanto Jó, ele orava e buscava Deus, e o Deus respondia a ele, porque ele era um homem justo, reto. Deus o ouvia. Deus estava ali pronto para poder se levantar por ele. Deus me trouxe aqui para te dizer. Deixa falar quem tiver falando, quem tiver aí, né, sabe lá o que fazendo com você. Basta você orar e colocar nas mãos de Deus. Você ora, dobra o teu joelho, né, entra para o teu aposento, igual a palavra do nosso Deus diz, que entrai para o teu aposento e ora, coloca nas mãos de Deus quem está se levantando aí contra a tua vida, porque Deus, ele é justo. Deus é justo para com os justos. Deus, ele não falha, ele não erra na escolha dele. Deus, ele não falha e nem erra nas escolhas dele. O que debocha será debochado. O que ri de você hoje, amanhã o que acontece? Você não vai rir, né? Mas a palavra do nosso Deus, né, diz que nós não pagamos o mal com o mal, né? Que todo juízo e justiça pertence a Deus. Mas a roda de Deus, ela gira. E eles falam, né, que quem ri por último ri melhor. Mas eu creio assim que o servo de Deus, ele não ri. Ao contrário, ele é diferente. Ele mostra a diferença, né? Ele entrega nas mãos de Deus e mostra que ele é diferente. Ele não é igual àquele que fica rindo. Aquele que riu do teu momento, riu da tua desgraça, riu da tua prova, riu, né, da tua aparência, riu do teu momento. Porque Deus, ele roda, a terra gira. E Deus, ele faz assim. Quem está para cima vai para baixo e quem está para baixo vai para cima. Quem duvidou de você, verás.